Tudo pelo reino é a compreensão de que há outro reino. Quando a gente está falando tudo pelo reino, que Jesus faz, e o texto é buscai o reino de Deus em primeiro lugar, Jesus está apresentando um outro reino, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus, que não era conhecido da humanidade. Era conhecido de Israel, depois hoje nós somos Igreja de Israel de Deus, para anunciar esse reino que Jesus vem implantar. Tudo que Jesus passou a sua vida, a gente precisa olhar dessa forma. Ele morreu por isso. Ele veio para implantar o reino, ele deu a sua vida, ele se esvaziou de ser Deus por causa desse reino que ele queria comunicar ao seu coração e o meu. E os discípulos morreram por isso. Eles também deram as suas vidas para dizer assim, essa vida que eu e você estamos vivendo, nesse reino que nós estamos, ela é uma gota num oceano. E o problema nosso é exatamente o amor esfria, e nós chegamos ao momento de pensar que esse é o oceano, que esses 70 anos é eterno, e a gente esquece que a vida passa. E eu sei que Deus não causou isto, mas esses tempos têm mostrado para mim e para você a fragilidade da vida, exatamente Deus dizendo, essa vida é uma gotinha num oceano, o oceano é a eternidade. E Ele quer que você e eu nos comprometamos com isso. Então a vida é frágil, ela é passageira, as coisas aqui são traiçoeiras, são assim. E Ele veio para apresentar esse reino eterno. Quando fala de um novo reino, reino eterno, está falando de um reino de vida abundante, com vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem decepções, sem guerras, sem desigualdades, sem corrupção, sem morte, sem sofrimento, que é o que a gente mais enfrenta e a gente vê todos os dias. Eu não vou contar, mas todos os dias eu sei. Eu oro com uma equipe por cada coisa tão dura. Algumas é tão difícil de ouvir, da dor, principalmente quando a gente coloca no lugar. Gente, vocês estão entendendo que Jesus está aproveitando disto, né? Para sensibilizar o meu coração e o seu, para dizer assim, eu vim mostrar que existe outro reino para vocês. A vida não termina aqui, a vida não é isto. E é interessante que eu e você, como crentes, precisamos converter. Nós precisamos acordar para isto. Porque a gente está levando uma vida e andando a nossa vida como se essa fosse eterna e como se essa fosse a única vida que iríamos nos dedicar e nós vamos fazer como determinadas contas. Bom, eu trabalho curto, um dia eu vou ver lá, quando tiver com 50 anos, eu vou pensar numa aposentadoria. Mas aí já foi. Porque isso não estava clamando agora. Agora a gente não está precisando, a gente vai entender a hora que parar, a hora que chegar na idade. Eu tenho que parar, não posso mais trabalhar o que eu fiz. Eu vou viver de quê? Então nós somos muito assim, vamos levando, vamos deixando. E a gente precisa pensar nesse reino. Esse reino de Deus está falando de novos valores, novos padrões, novo estilo de vida. Ele nos coloca diante de uma escolha. Jesus está dizendo assim, que Ele está colocando você e eu diante de dois senhores, de lugares de tesouro, de onde vamos investir a nossa vida. E aí aquilo que nós escolhemos, nós vamos ter o resultado dessas nossas escolhas, ou as consequências positivas ou negativas disso. E aqui, eu estou começando num texto que vai falar sobre jejum, porque foi exatamente isso que nós fizemos. Nós terminamos 21 dias de jejum, que cada um, nós fizemos coletivo, falamos disso coletivamente, fizemos juntos, mas cada um se comprometeu pessoalmente com algo que Deus pediu para consagrar-se. E nós começamos exatamente o primeiro mês do ano, não tem nada a ver com, não é uma campanha de vamos fazer uma campanha para ver se Deus olha para nós, vamos fazer, nada disso. A questão era olhar para a palavra de Deus, se eu estou aprendendo que tudo pelo reino, eu quero começar dizendo o seguinte, eu quero abrir mão de certas coisas na minha vida por causa desse reino, para dizer eu quero ouvir a sua voz, e entender de Deus, o que eu preciso fazer no meu dia a dia, como eu devo viver, para realmente ser tudo pelo reino. Então tem várias pessoas, alguns me mandaram áudio, outros me mandaram mensagens escritas, outros fizeram filmagens comigo, e a gente ao longo do tempo vai falar sobre isso. Então essa é o jejum aqui, esse estudo é uma subsérie dentro do Tudo pelo Reino que você vai ver.
Mas isso Deus tem o primeiro lugar. Foi isso que você disse. Deus, eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, por isso eu fiz o jejum. E foi assim que Jesus começou o seu ministério. Você vai olhar para Jesus, no texto que nós vamos ler. Jesus está com 30 anos agora, ele vai começar o seu ministério. E antes de começar o seu ministério, ele passa 40 dias de jejum e oração, e só viveu à base de água naqueles dias. Leia comigo, acompanhe esse texto. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante, Lucas 4, 1 a 13, se você tem a sua Bíblia, quer abrir, tá bem? E acompanhar, a gente tem isso aqui por causa de facilitar, mas você pode ter no seu tablet, no seu celular, faça isso. Versículo 2, onde durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e ele não comeu, vamos ler juntos, irmãos, vamos falar juntos? Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre todo o seu esplendor e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser, e eu darei a você tudo isto. Então, se você me adorar, ele diz, tudo será seu. E Jesus respondeu mais uma vez: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 9, o diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, tendo terminado todas estas tentações. Leia comigo isso aqui, preste atenção nisto, porque o versículo está dizendo também: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou para sempre. Certo? O diabo deixou até que ele encontrasse outra oportunidade para perturbar Jesus e criar armadilhas para Jesus. O que a gente aprende inicialmente? Deixa eu dizer, nesse texto, eu tenho 12, eu não vou ver isso hoje, 12 lições que eu, até agora, foi impressionante o que Deus me mostrou. Nós vamos ver 3 hoje. Então, por isso eu disse, a gente está começando uma subsérie. Eu convido você a olhar, convido você a assistir também as outras mensagens desta série. Mas, veja lá, a nossa batalha, vamos ver primeiramente, a nossa batalha ela é espiritual acima de tudo. Essa é a primeira coisa que a gente vê com Jesus. Está dizendo, ele foi batizado por João, e assim que ele é batizado, diz, Jesus cheio do Espírito. Por isso, quando a gente batiza você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é uma frase de efeito e nem uma coisa da denominação. É uma coisa, Jesus ensinou, façam assim. E a gente está pedindo exatamente naquele tempo, naquele momento que o Pai, o Filho, o Espírito apossem da sua vida, entrem na sua vida. E Jesus, ao ser batizado agora, ele está cheio do Espírito e diz que ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele foi levado pelo Espírito. Era projeto, era plano de Deus. E lá ele foi tentado por 40 dias. Levou para ser tentado. Vamos entender essa batalha? Eu queria que você só olhasse um pouquinho comigo em Jó. Nós já não vai abrir lá, mas você conhece a história. A história de Jó é um homem muito rico. Um homem temente a Deus, o próprio Deus. E é interessante. Você vai ver que Satanás vai nos lugares que você menos imagina. Há uma assembleia nos céus e ele está lá. A gente não tem assembleia da igreja? A assembleia da igreja, os membros devem estar presentes, Satanás vai lá nessa assembleia. E ele está presente. E Deus conversa e pergunta, e daí, você está fazendo o que aqui? O que você veio? Eu estou rodeando a terra. E a conversa dele é, Deus pergunta, você tem visto o meu servo? É Deus quem fala quem é Jó. Deus o conhece profundamente. E o que você vai ver é que Satanás acusa, sabe por que Jó faz tudo isso? Você dá tudo para ele.
Então ele faz uma acusação. O objetivo, quando você olha, quando você vê o pedido dele, ele diz assim: tira essas coisas, mexe nessas coisas para você ver se ele não vai se revoltar e vai blasfemar, e você vai ver que o coração dele não é seu, o coração dele é das coisas que você deu. E você percebe que Deus dá licença para ele ir até uma altura na vida. Isso é outra coisa que a gente vai aprender também mais à frente. Deus dá licença. E nessa licença, sabe o que ele faz? A gente ouviu uma notícia, eu ouvi uma notícia essa semana, tão dura de uma família, eu falei, gente, é duro ouvir. Então eu orei com ele, ajudei, mas é duro ouvir, você se coloca no lugar. Agora ele não tem uma notícia. Ele tem alguém que chega, eu estava reunido lá e cuidando dos seus animais, de repente veio um grupo, não sei de onde, e matou todos. Eu estava reunido, termina de dizer, chega mais outro, contando outra tragédia. Tragédia atrás, sempre terminava um ou outro contando. Uma das tragédias é todos os seus filhos estavam reunidos num banquete. E caiu, não sei o que lá, saraivada, e matou todos de uma vez. Essa é a conversa. Esse é o assunto. Isso é a realidade, é o que está acontecendo. Então, Satanás vai fazendo tudo isso com a vida dele. Então, além dele perder bens, tudo que ele tinha, seus filhos, quando você vai lendo, você percebe, tem muito mais que isso, mas eu vou citar mais algumas. Ele perde reputação, ele perde amigos, ele perde família, ele perde a esposa, não no sentido de ela abandoná-lo, mas ela não consegue dar força, ela se perdeu no meio da situação, e falou, olha, quer saber de uma coisa? Amaldiçoa esse Deus e morre, é o que sobra para você. Você entende? Ela se perdeu, então ele perdeu isso, ele perdeu a saúde, de tal forma que os seus amigos, 3 conselheiros que foram para ajudá-lo, vamos dar um apoio para o nosso amigo, eles ficaram de longe, eu acho que por 3 dias, olhando e chorando pelo estado. Mas quando chegam, ele também perde os amigos e conselheiros, porque eles se tornam acusadores dele. Tudo porque Satanás queria fazer ele desistir de Deus ou provar que ele poderia blasfemar contra Deus. Ele não servia a Deus de todo o coração. Então, olhando para Jesus, que Jesus passa por esse processo de tentação, e a gente entendendo um pouco como essa batalha, que é a batalha que Jó enfrentou, queria te falar algumas coisas para você entender. Primeiro, é a nossa alma que está em jogo. É a nossa alma que está em jogo. É o nosso futuro, é o seu futuro que está em jogo. É o projeto maravilhoso que Deus fez em Jesus. Ele diz, antes da fundação do mundo, eu planejei uma vida maravilhosa. Ele diz, vida abundante. É esse projeto de Deus que está em jogo na sua vida. Por isso é a batalha. É a nossa eternidade. Porque Ele quer o seguinte, quando você olha para Mateus 6 e olhando um pouco antes, você vai ver exatamente essa questão de você se envolver com a vida. E depois no 6,33, tudo aquilo que Jesus fala de buscar o reino, ele falou, por quê? Você vai se envolver tanto com esse, vai perder esse e o outro, o futuro. E ele diz, eu quero te ensinar a envolver-se com outro reino, em que você garante esse aqui, e até 1000 vezes mais de bênção. E ele diz, não sem problemas, mas 1000 vezes mais, e também te garante a vida eterna. Era isso que ele queria para a nossa vida, mas Satanás vem para tentar mexer com tudo isso. E foi isso que ele tenta fazer com Jesus. 3 áreas de tentação que não vamos entrar também, a gente vai ver depois. É bom falando assim, porque você fala, opa, quero ouvir, quero aprender. Mas meu conselho para você é, por que você não lê esse texto todos esses dias, porque eu acho que a gente vai passar pelo menos esse mês todo de fevereiro, um pouquinho mais nele. Por que você não lê e começa a perguntar, quais são as lições aqui? Não é só ler um texto de uma história que aconteceu com Jesus. O Espírito Santo escreveu para você, para o seu coração, para ministrar a você, para revelar. Não é nem revelar o que ele falou para o pastor Israel, ou falou para outra pessoa. Estou aqui, sou o seu pastor, mas mais que isso. Ele também quer falar o seu coração. Quem sabe você pode compartilhar. Pastor, eu descobri uma coisa maravilhosa que manda para mim. Quero ser abençoado. É essa a ideia. Mas nas 3 tentações, Satanás tinha o objetivo de destruir o projeto que Deus tinha também para a vida dele, que implicava a sua e a minha. Ele consegue entrar no jardim do Éden e frustrar o plano de Deus, né? Lá, você entende o que eu quero dizer, frustrar, na vida daqueles, não por causa de Deus, mas na vida de Adão e Eva e na nossa vida. A queda, o pecado, a morte, tudo isso que nós passamos todos os dias.
Cada pessoa que morre, cada dia nós estamos olhando assim, a morte veio por causa do pecado, o homem passou a morrer. Cada morte é um alerta dizendo, isso é a queda, isso é o pecado, isso foi o jardim do Éden. Satanás conseguiu, agora quer fazer com Jesus. E a Bíblia diz que ele veio o quê? Para roubar, o ladrão vem para isso. Roubar, matar, destruir, não tem conversinha com ele, não tem papo. Tudo que ele fizer vai chegar a algum ponto, você vai ser lesado na sua vida. E a gente precisa entender que está numa batalha. Interessante que a Bíblia diz que ele ronda a minha vida e a sua, como um leão faz. E ele estuda você, ele estuda a gente. E ele aguarda a hora que a gente está mais vulnerável. Pode ver que eu li o versículo no final, diz, ele está aguardando a hora oportuna. Ele não vem qualquer hora na sua vida. Ele aguarda a hora, ele fica estudando. Diz que quando ele faz isso com os animais, ele fica observando de todos. Ele está lá escondido olhando. Qual é o mais fraco? Qual é aquele que eu não vou ter que... não envolve tanto esforço? Qual é aquela que eu tenho certeza que eu vou dar o salto e vou derrubá-lo? É assim que o leão faz. Assista alguns filmes disso, de animais, entenda. E depois veja isto. Sinta-se essa presa lá, olhe lá assim. Não estou falando para você ter medo. Por favor. Jesus tem uma vida abundante e mais que vitoriosa. Tenha medo de ficar dando sopa. Essa é a diferença. Tenha medo de ficar brincando com a vida espiritual. Por isso que tudo pelo reino não é para qualquer um. É para os fortes, não é para os fracos. E é isso que eu quero conversar com você e quero que fique muito forte para você. Então ele quer saber a hora que você está vulnerável, porque o seu ataque vai ser certeiro. E o seu ataque, muita gente fala de Satanás, fica com medo, e deixa eu te dizer, é para a gente ter medo de outra forma. Ele não vai aparecer no escuro para te apavorar. Por que eu sentaria para conversar com alguém que aparece de tridente, né? Chifrudo, feioso para mim de um jeito que todo mundo tem medo, né? Pensa que é o bicho papão. Por que eu faria? Por que eu sentaria para conversar com ele assim? A gente precisa aprender. A gente fica vendo essas igrejas aí que vivem tirando dinheiro de todo mundo e faz o culto ao demônio, porque é mais o demônio que fala do que Deus, né? Do que a Bíblia, a palavra. E por isso o nosso culto é para Deus. E a gente não quer saber o que o demônio pensa, a gente já sabe. A gente quer saber o que Deus pensa, o que Ele faz. Mas essas pessoas estão tão comprometidas ouvindo, e aí eles ficam passando isso. O que você vai fazer aqui? Aí, né, aquele negócio todo. Amarra ou solta, e fica aquela coisa. E tem gente falando, eu tenho medo de ir na sua igreja. Sua igreja expulsa demônio, porque senão eu não vou lá. Por quê? Vai que o negócio cai na... Então é assim, as pessoas ficam toda essa coisa. E Satanás, falando, enquanto isso, ele está aproveitando. Sabe por quê? Olha, hoje, meu celular, inclusive, eu estou recebendo toda hora. Eu fui procurar uma camisa que eu quero. Um modelo que eu quero encontrar. Que acho que seria melhor para mim. E aí, quando eu faço a pesquisa da camisa, toda vez que eu abrir o meu smartphone ou computador, seja lá de casa, seja aqui do trabalho, como está tudo ligado ao meu e-mail, à minha conta, o que vai acontecer? Aparece lá, estou conversando, estou lendo algo, né? Propaganda da camisa, propaganda da camisa. É camisa o tempo todo, em tudo. Aí você fala, mas como eles fizeram isso? Claro. Estão usando inteligência artificial, que eles analisam você, olham os seus costumes, eles sabem mais do que você sabe sobre você. Podem contar tudo que você, porque são muitos computadores, um monte de coisa aí para fazer, né? Para avaliar. E aí eles avaliam você e eles vão sugerindo coisas para você. Olha, isso você estava procurando, tem nessa loja, tem naquela. Então você não escapa, ele faz, ele te conhece. Satanás conhece você, e é interessante, mais do que você conhece. Eles vão sugerir produtos em cima das suas necessidades, e aí Satanás vai fazer a mesma coisa. Ele não se apresenta. Eu queria que vocês olhassem Satanás de um jeito diferente, sem ser monstro, mas como um amigo agora de Jesus na tentação. Você sabe que é pseudo-amigo. Tem uma música, já vou explicar sobre isso, tem uma música da minha infância que a gente cantava que chamava Sapatinho de Algodão. Quem é que conhece? Quem já ouviu essa música? Só eu e uma pessoa, tá bom. Não tem problema, a música era assim, cuidado com ele. Criança, cuidado, irmão, quando vê que ele ajoelha no chão. E não é ajoelhar de medo, ajoelha para orar, ajoelha para enfrentar, tá? Por quê? E aí depois continuava a música, e cuidado porque ele usa sapatinho de algodão. E a gente criança falou,
que é sapatinho de algodão? Pensei, deve ser uma coisa felpuda, bonita, gostosa, macia. Falei, exatamente por isso. Ele vai andando, macio, chegando perto de você. Você não percebe. E ele está indo, e ele está indo. Quando você vê, ele está lá. Nada de monstro, nada de tridente, nada de medo. Era assim, essa era a música. Então ele tem essa habilidade de chegar perto da gente. E ele chega para Jesus, veja só, ele não está chegando desse jeito: ô Jesus, eu sou o capeta, eu sou o diabo, eu queria que você transformasse isso em pão, porque eu quero ferrar a sua vida. Como é que a gente faz isso logo? Não! Ele chega assim: Jesus, ei, você está com fome? 40 dias, né? Ele, muita. Olha, como seu amigo, eu me importo com o que você está passando. Você está com fome. Pega essa pedra aqui, possivelmente ele deve ter pego, estava vendo um dos filmes aí, procurando imagens. Ele entrega uma pedra que ele transforma. Se ele levou Jesus para muitos lugares, quando Jesus olha, ele não está vendo já uma pedra. É ilusão, ele está vendo um pão. Dos mais gostosos, talvez até com fumacinha saindo e cheiro, mas era uma pedra. Ele diz assim: Jesus, come, transforma ele em pão agora, e come. Olha, Jesus, eu sei que porque ele está tentando fazer Jesus se esvazia de ser Deus. Ele diz assim: Jesus, eu vou te mostrar todos esses reinos, está vendo aqui? Você vem implantar um reino, eu te dou tudo isto, é de graça. Imagina, ele dá lá uma busca, leva ele para um determinado lugar mais alto que ele pode, se ele levou Jesus para o templo, agora ele leva num lugar e mostra: olha, está vendo todos esses reinos? Toda a glória desses reinos, todo o poder desses reinos, eu te dou. Você não quer? Você só precisa me adorar, só isso. O custo é esse, mas não se preocupe, é de graça. Tudo é meu, eu posso te dar. Ô Jesus, você está querendo ser... E agora ele acha: opa, arrasei, já deve ter conseguido. Então ele vai no próximo. Ele leva para o templo sagrado. O templo dos judeus, um lugar sagrado. O coloca no pináculo, parece que era em torno de 150 metros de altura até o chão onde ele estava. Foi: Jesus, você já sabe, a Bíblia diz que está escrito, já que Jesus tinha citado a Bíblia 2 vezes, olha o que ele faz agora. Faz o seguinte, na Bíblia está dizendo que Deus cuida, Ele envia os anjos para proteger os seus. Você pula, e todo mundo está reunido, é um templo sagrado, e você, enquanto está caindo, quando estiver perto do chão, os seus anjos vão te amparar, você dá ordem para eles pegam você, te seguram, põem a salvo, e você diz: eu sou o Filho de Deus, eu vim aqui para salvar vocês. Pronto. Sem sofrimento, sem dor. Que tal, Jesus? Vamos fazer isso, faça isso. Um amigo. Não é o capeta que a gente está pensando. O jejum, gente, foi para você e eu nos aproximarmos mais de Deus. O jejum foi para isto. Foi para nós ganharmos mais intimidade com Deus, para nos fortalecermos e sermos obedientes a Jesus, a Ele. Foi para aguçar a nossa percepção espiritual, para a gente poder discernir quem é que está falando, o que é que está sendo proposto e quais as implicações disso para a minha vida. O que há por trás disso? Quem está falando? O grande problema é essa voz tão suave que ele vai para a mulher, a serpente, ela se apresenta de um jeito que a mulher não ficou assustada. Ela fala: meu Deus, Adão, socorro. Não, ela: oi, tudo bem? E começa uma conversa. Ela achou normal, ela não fugiu. Esse é o problema seu, nós estamos esperando aí. Vai que é um demoniado ali, é que ele está endemoniado. Não, meu irmãozinho. E querido, Satanás está mais presente em lugares e em coisas na sua vida do que você imagina. E desse jeito. Foi assim que Deus disse? Olha, não é bem assim. E se eu falar para você que você pode conseguir todas essas coisas? Ele está escondendo o jogo para você. Vou te revelar algo. Vou te ajudar. Nós precisamos de aguçar a nossa percepção espiritual para ganhar esse discernimento de Deus, para ouvir quem falou, qual o propósito do que falou
e o que isso vai causar na minha vida se eu fizer. Vamos fazer, vamos ver o que dá, depois a gente avalia. E o pior é assim, essas propostas são em cima das suas necessidades. São em cima das coisas mais normais que você imagina. Trabalhe um pouco mais hoje. Não fica com a sua família hoje, não. Faz mais aquilo. Entendeu? Ganhe um pouco mais. Não, tudo bem, você podia estar na igreja, mas você está cansado, fica. Não precisa ler hoje. Você está entendendo? Cadê o tridente? Cadê o negócio horroroso? Eu não estou dizendo que ele seja legal para você. Falar, vamos bater um papo. Não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo que é o disfarce dele que é o problema. Que pega você e eu e aí nos perdemos. Então, o que é que você vai ter que aprender? Veja lá. Vamos falar juntos? Quem está propondo? Vamos lá? Quem está propondo? O que está sendo proposto. E aonde isso vai te levar. Aí o discernimento. Nós estamos numa batalha. Então nós aprendemos com Jesus que nós precisamos viver conscientes de que nós não estamos numa Disney espiritual. Porque eu acho que a maioria dos irmãos, muitas vezes as igrejas estão numa Disney. Vamos festejar, irmão, vamos reunir, vamos fazer o quê? E vamos viver, e vamos... Beleza? Como é que está a sua vida com Deus, sua intimidade? Não perca um culto, certo? Não, mas como é que está o seu andar no dia a dia, seu crescimento? Não, eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu tenho um devocional que manda no meu celular lá, um versículo por dia, eu estou lendo. Sério. Você não entendeu. Nós estamos numa batalha, Jesus está dizendo. Nessa batalha, nesse compromisso que ninguém botou a arma na sua cabeça. Eu não aceitei a Jesus porque alguém botou a arma na minha cabeça, e não faça isso com seus filhos e nem com seus amigos. Assim como você se entregou, então ore para que o Espírito convença. Há um comprometimento e um comportamento exigido de toda pessoa comprada e lavada no sangue de Jesus, se nós queremos viver para esse reino que Ele veio implantar. E dizer, esse reino não é no mundo, é um reino invisível, dentro do seu coração, do meu coração. E tão maravilhoso que onde você estiver está o reino, quando você é comprometido com Ele. Onde você estiver, você pode viver o reino. Onde você estiver, todos vão ver o reino, porque o reino está no seu coração. Mas há um comprometimento, há um comportamento, há um padrão, um estilo de vida, é novo. E vai além do que você vir aqui à igreja e assistir o culto, ou assistir online, como você está agora. Isso é bom, mas isso não é o fim da sua vida. Segundo, a batalha exige uma vida cheia. Já que nós estamos numa batalha, ele diz, a batalha exige uma vida cheia do Espírito. Já que a nossa batalha é espiritual, somente uma vida cheia do Espírito Santo para você poder enfrentar a batalha do dia a dia e vencer. O texto está dizendo assim, que Jesus foi batizado e ele estava cheio do Espírito, é assim que coloca, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Jesus estava fortalecido, Jesus estava preparado para o que viria à frente. Entende? E é isso que, quando você sabe e é consciente da batalha, você vive assim. Deixa eu só citar aqui. Em Gálatas diz, por isso digo, está lá em 5:16 a 24, mas eu vou ler alguns só. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ele diz, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por isso que Paulo fala, eu vejo o bem, eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor, mas não consigo fazer. Mas aquilo que eu detesto fazer é o que eu acabo fazendo. É uma luta, é a batalha. Só que o que é maravilhoso, porque mais à frente, ele está falando dessa natureza que Satanás usa, ele usa suas necessidades em cima dessa natureza nossa, que leva para atender os nossos desejos carnais, egoístas. Mas no versículo 24 ele diz, os que pertencem a Cristo, e essa é a notícia maravilhosa, se você já está achando, não, eu vou ter que viver assim mesmo. Não, ele está dizendo assim, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quando a gente olha lá para a cruz e Jesus, mãos e pés e o seu lado direito ferido, encravado,
sangue e dor. E a gente, poxa vida, olha o que ele passou, você não entendeu. Ele fala também, os seus pecados foram cravados lá, a sua carnalidade. É a carne cravada, ele diz, a sua carnalidade cravada na cruz. Amém, irmãos? Está dizendo é nova vida, você crucifica isto na sua vida para viver a nova vida que ele tem para você e para mim. Uma vida cheia do Espírito. É interessante que Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem com vinho. Ele não está dizendo para não tomar vinho, ele diz, não se embriaga com vinho. Só que o vinho que representa outra coisa, ele diz, o vinho, uma pessoa embriagada, leva a libertinagem, vai fazer coisas que você sabe o que acontece com uma pessoa fora de controle, porque a bebida, o álcool vai tomar. Mas ele diz assim, se você tem que se embriagar de alguma coisa, deixar-se ser dominado por alguma coisa, que seja pelo Espírito. Diz, deixem-se encher pelo Espírito. Encher do Espírito é algo diário, porque é uma ação contínua lá no original. Então deixe-se encher continuamente. E para mim aqui ele está dizendo, você vai ter que tomar uma decisão todos os dias. Primeiro, ser consciente da batalha e qual reino você quer estar. E segundo, em relação se você vai ceder ao vinho que ele está dizendo aqui, que representa a carnalidade e uma vida controlada pelos seus impulsos, ou se você vai se entregar ao Espírito Santo e buscar a vida dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. E ele diz assim, quando você fizer isso, então você não vai ceder mais os desejos da carne. Olha a batalha de novo, já falamos de batalha no primeiro. Ele diz, a carne e o Espírito estão numa batalha dentro de você. Todo momento, todos os dias. Possivelmente você enfrentou uma batalha para vir à igreja. Você enfrenta uma batalha para a Bíblia, né? Você abre a Bíblia dentro de 5 minutos, você está com sono. Você liga aquela porcaria do filme e você pode ficar até 3 horas da manhã e ainda assistir o próximo. Você entende? Por quê? Porque a carne fala, é o filme? Pega ele, isso é melhor. E aí quando você está frio espiritualmente, abre a Bíblia, um soninho que a carne te dá, o Espírito já era. Daquilo que você se encher, é que vai dominar a sua vida todos os dias. Daquilo que você se encher. Por isso que ele está dizendo, seja vindo ao presencial ou online, eu acho legal que você está fazendo uma coisa, estou dando lugar ao Espírito, eu quero ouvir a voz de Deus. Diz que na igreja aqui a gente não vai ficar fazendo campanha com você, não vai ficar tirando seu dinheiro, não vai ficar enganando você, prometendo nada para você, até você se quer saber se uma igreja é séria. Você quer saber se uma igreja é séria? Você veja se eles estão pregando Cristo crucificado, se a palavra de Deus é o centro. Se é isso que fala. Qualquer outra coisa que falar diferente disso, fuja, corra. Nós temos que ir para a palavra. Então você não vai vir aqui, talvez você está me visitando e fala, pastor, é a última vez que eu venho aqui, o senhor, é assim que o senhor fala, então eu vou sair. Que pena. Porque sabe qual é o objetivo? Cuidar da sua vida. Garantir pela palavra de Deus que você tem um compromisso tão sério, que você está entendendo o que Deus quer para você e que você quer realmente viver segundo esse padrão, reino de Deus. Uma vida cheia do Espírito é uma vida controlada pelo Espírito, ao ponto de você rejeitar, ele diz, os desejos da carne, que são atraentes demais, que são legais demais. Se você olhar você olha para Gálatas 5, você vai ver a lista da carnalidade, de coisas, de moralidades e coisas que mexem com a gente. E mais abaixo você tem o que é o Espírito, que está relacionado ao amor. Então, uma decisão que a gente vai fazer. Se vamos nos comprometer com amor a si mesmo, ou com amor a Deus, que é um amor que abre mão de si mesmo para Deus. E o seu coração, o seu alvo, a sua vida está apontada para ser tudo quanto Jesus Cristo é. Foi isso que Ele planejou para a sua vida. Assim que a gente resume. Você quer entender o que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é um projeto de você ser parecido com Jesus. Só isso. Qualquer outra coisa é engano. É mentira. Quer salvar o seu casamento? Seja parecido com Jesus. Quer salvar os seus negócios? Seja parecido com Jesus. Quer salvar a sua vida? Seja parecido com Jesus. Ele diz, anda comigo, aprende de mim quem eu sou. Qual é o problema da humanidade? Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. O problema da humanidade está relacionado a isso. Ao orgulho.
ao egoísmo. E Jesus diz, comigo você vai aprender diferente. É o reino do inverso. Então, o seu desejo devia ser cada dia levantar e dizer assim, buscar uma vida cheia do Espírito não é falar línguas que muita gente... Tem gente que chega, e daí como é que é a sua igreja? O senhor aceita dons? Eu falei, a Bíblia fala sobre isso. Mas se você estiver achando que a sua espiritualidade se mede por seus dons, vou apresentar alguém que está cheio de dons e faz um estrago, chamado Satanás. Tem dom de Deus para fazer um estrago. E a Bíblia fala isso, que é melhor que... Não adianta eu fazer qualquer coisa, ter o poder, falar todas as línguas, distribuir todos os meus bens, colocar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Então a gente precisa entender isso. Quando ele está dizendo aqui, nós precisamos dos dons, não é isso. Mas quando a gente entende errado, que o maior dom é a nossa vida ser parecida com Jesus Cristo, e por causa de sermos como Jesus, o que nós fazemos, seja falar em língua, seja profetizar, o que for, cada ação nossa é produto de uma vida comprometida e que ama a Deus completamente, então aí faz sentido, senão eu sou é a mesma coisa que pegar a guitarra aqui, ou o violão e tocar desafinada, glém, 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 e tchau para os irmãos, pelo amor de Deus, o que ele está fazendo? Desafinado. Parecer com Jesus. Seu desejo diário deve ser de esvaziar-se de si mesmo e encher-se do Espírito. A gente vai aprender, você vai ver que é vida de oração, é vida de busca, é leitura, meditação, que a gente enche do Espírito. Mas vamos mais aqui, terceiro e último lugar. A batalha, fale comigo, exige conhecimento e comprometimento com a palavra de Deus. Nós estamos numa batalha. Essa batalha exige que você viva uma vida cheia do Espírito. E essa palavra exige conhecimento, comprometimento com a palavra de Deus quando a gente olha para a vida de Jesus. Nas 3 situações que Jesus enfrentou, ele citou a Bíblia para Satanás. E a palavra de Deus, quando fala em Efésios sobre as armas espirituais, ele coloca a espada como um instrumento de ataque e defesa para o cristão. A espada de ataque e defesa, de 2 gumes. Então, Jesus, ao citar a palavra, ele está dizendo para mim e você, como é que a gente pode enfrentar e vencer, né, as lutas. Ele deixou claro o lugar que a palavra de Deus tinha no seu coração. Tem um Salmo 119, 11, espero que você saiba. Salmo 119 fala tudo sobre a palavra. Esqueci agora quantos versículos, fugiu. Tem alguém rapidinho, pega aí, dá uma olhadinha para mim, mas era muito. Eu esqueci quantos. Mas ele, no versículo, eu falo, são as maneiras diferentes de falar da palavra de Deus. Diz assim, escondi, eu espero que você saiba, porque isso aqui eu aprendi na infância. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o poder da Bíblia é para controlar os nossos impulsos na batalha. Jesus não saiu correndo, deixa eu ver aqui que diz o manual aqui. Você imagina pilotando um avião, vem um negócio complicado, vamos abrir o manual, porque eu não sei, vamos ver se acha. Não, o manual está no coração de Jesus. Escute isso. O problema é que muitas vezes a palavra de Deus está abafada no coração pelas séries de TV. A palavra está abafada pela minha correria. Ela não está escondida, ela está abafada. A palavra está abafada pelas minhas preocupações. Eu não consigo nem lembrar de nada e ver nada. A palavra está abafada por causa do meu pecado não confessado e abandonado. Davi disse, enquanto eu não confessei, a minha alma me consumi tanto que eu vi o Senhor se afastar de mim, o seu Espírito se afastar de mim, eu perdi aquela vontade de falar de ti para as pessoas, eu estava na pior, porque eu não confessei, eu não assumi o meu pecado. O jejum foi para encarar os nossos pecados de frente e dizer, aqui não, Sebastião, em nome de Jesus, não é verdade? Ó Deus querido, essa é a minha luta, e não era nem para a gente pedir coisas, eu sei que alguns fizeram isso, mas era assim, essa é a minha luta, é aqui que eu não venço, é aqui que eu preciso de ti, eu quero consagrar, eu quero dizer, toma conta disso, seja senhor disso, domina isso na minha vida. Palavra abafada por minhas prioridades distorcidas. O que é a mais importante? Jesus está falando assim, olha, busque o reino de Deus e a justiça desse reino em primeiro lugar, e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida.
E ele fala, as pessoas estão preocupadas com roupa, com calçados, com o que comer, com o que vestir, e ele diz assim, eu estou preocupado com a sua vida, com o seu corpo, com a sua alma. O mundo é assim. Qual é a grife que você usa? Não tem onde cair duro, mas está usando o último carro, a última roupa, o último calçado. É o mundo. E estão lançando mais celulares aí. Eu só quero trocar o meu por causa de ser maior, só porque eu já não enxergo tão bem, né? Começa esse negócio pequenininho, é complicado, mas fora isso, meu irmão. Já tem tanta coisa. Eu não sei quantas vezes que eles falaram, eu acho que um celular hoje tem 1000 vezes mais tecnologias acima do que as pessoas que foram para a Lua. De tecnologia naquela. No seu celular hoje tem. Você podia ir para muito lugar. Jesus, a palavra citada por Jesus não foi exercício mental. Também não foi frase de efeito. Fico pensando assim, tem pessoas que colocam a Bíblia aberta no Salmo 91. Você chega em algumas empresas e eu pergunto, você é evangélico? Não. Ah, tá. Beleza. Fico quieto. Por quê? A Bíblia está aberta é o seguinte. Eu tenho um negócio aqui aberto, né? Satanás, na hora que chegar aqui, que ele vê esse Salmo 91, ele vai fugir, eu tenho certeza. Sério. Sério. Mas eu acho que a gente vive nessa ilusão também espiritual. Aí eu venho na igreja, eu estou indo na igreja, que Satanás me encontrar na esquina. Não, você foi na igreja hoje, ó. Até cumprimentou o pastor. Até vi você dar uma ofertinha. Jesus amava a palavra. Ele obedecia a palavra. Citar a palavra foi só uma consequência do meu comprometimento, do que o meu coração está cheio, a minha boca fala. Satanás vem e pá, e ele... Era isso? Não é espada de 2 gumes? Tinha jeito. Não caiu nessa. A percepção dele estava aguçada. Você lembra que ele é um homem agora. Ele esvaziou de tudo, é como eu e você. E ele precisa ter uma vida cheia do Espírito, ensinando como eu e você podemos viver a nossa vida. Então não confunda. Ele abriu mão de tudo, ele teve que passar por tudo que você e eu passamos. Então você pode vencer, como ele disse, eu venci, você pode. Tanto que à direita de Deus, ele é um homem glorificado. Do jeito que eu e você vamos ser um dia. Que Jesus já começou na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, e aí, pode segurar um pouquinho no banco assim, né? Ou você desenvolve uma vida devocional em sua casa, particularmente, ou você vai viver uma vida aquém do que Jesus planejou para você, e você vai ser uma pessoa fraca, como eu disse, tudo pelo reino é para os fortes, e não para os fracos. Ouviu isto? Não é a igreja que desenvolve a sua vida espiritual. Nós terceirizamos tudo. Essa época está mostrando para a gente terceiriza os filhos para a escola, terceiriza o filho espiritualmente, né, para a igreja. A gente vai terceirizando tudo. Aí a gente também terceiriza, eu não leio a Bíblia, mas eu vou lá sentar porque o pastor pegou, tem um culto gostoso, vai ser bom. E a gente vai fazendo tudo isso com a nossa vida. O caminho do fracasso, perdão, meu querido, com toda seriedade, é melhor você ouvir de mim. O caminho para o fracasso é exatamente este. A menos que você queira tudo pelo reino, significa que o centro da sua vida é o reino de Deus. Ele vem em primeiro lugar. Você não levanta antes de ajoelhar. Denzel Washington fala sobre isso. Ele é o único respeitado em Hollywood como cristão, que está casado, que é convidado para falar de Jesus, que vive, e ele fala assim, faz o seguinte, põe o calçado debaixo da cama. Porque quando você levantar, você vai ter que ajoelhar para pegar. E a hora que você ajoelhar para pegar, lembra, preciso falar com Deus. Preciso agradecer a Deus, preciso pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus para enfrentar esse dia. É a sua vida devocional que garante uma vida de vitória em todas as coisas. Não é você ser legal comigo, não é você fazer as coisas que eu peço para você aqui. É bom que você faça, mas pelo amor de Deus, não confunda trabalhar para Deus e ser de Deus. É a sua vida espiritual, a sua devocional, que vai impedir você de cair em armadilhas, de tomar decisões erradas, de se comprometer com gente errada, de entrar em sociedade errada e seguir caminhos perigosos. É a sua vida com Deus, não tem outro.
Salmo que eu cito, mas eu queria saber, você lembra? O que é Salmo 119, 105? Pode falar alto de novo. Vamos aplaudir esses irmãos que citaram. Pode aplaudir bem forte mesmo. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Esse salmo aqui, antes de escrever, eu lembrei dele. Claro que eu procurei lá, mas eu falei, deixa eu só ver se ainda estou bem. Salmo 119, 105. Só conferir, era. Tá bom, tá bem. Foi na minha infância. Parabéns àqueles que estão, Marlon, que está trabalhando com os adolescentes. Depois a gente quer ir, Marlon e Andressa, isso aí. Né? Levar a nossa moçada. Foi nessa época que eu decidi, essa época que eu estou citando. Nossa moçada trabalhando aqui nas câmaras, lá, isso é bênção. Né? É época de assumir mesmo. E a palavra diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer saber que terreno você está pisando, se é um terreno minado? Quer saber qual caminho tomar? Você não sabe a direção? Quer andar por um caminho abençoado? Porque Deus não abençoa caminho, Ele diz qual é o caminho abençoado. Você tem que andar por ele, você tem que descobrir esse caminho. Tem muita gente fazendo coisas contra a palavra de Deus e pedindo, oh Deus, e ora comigo, irmãos, quero que Deus abençoe. Deus não vai abençoar. Deus tem o caminho abençoado, anda nele. Conheça e anda, e experimente o melhor dele. Então você vai encontrar na palavra de Deus toda a sabedoria, força, discernimento para você ter sucesso na vida, nessa vida e na vida futura. Só pela palavra de Deus. Amém? Deixa eu terminar, né? Você entende então por que nós precisamos colocar o reino e a justiça de Deus? O reino de Deus e a justiça desse reino em primeiro lugar na nossa vida? Você entende porque nós começamos com 21 dias de jejum? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei de várias pessoas que continuam fazendo, começaram fizeram um outro compromisso de mais 21 dias. E não fique preocupada quando Jesus fala assim, não pode falar, é a intenção que é o problema. Se o pastor está pedindo, está orando, se nós estamos conversando que é algo coletivo, não fique preocupado. O problema é que o cara ficava na esquina e ficava de um jeito para que todo mundo olhasse e passasse e falasse, olha, aquele é o grande servo de Deus. Então esse é o problema. Mas quando você está em humilhação, você está dizendo, me ajude, ore comigo, eu estou nessa batalha, lute comigo, então não há nenhum problema você pedir ajuda, inclusive. Então, por isso que eu vou dizer, eu também fiz. Mais uma vez. Não por nada. Mas eu quero ser o primeiro e exemplo para vocês, para mostrar. Quando eu falo para vocês, eu estou fazendo. Não é uma coisa que é só. E o que eu estou experimentando é maravilhoso. E o que as pessoas estão experimentando, a gente faz de outro jeito, mas isso é uma forma que Deus orientou. Não saia daqui hoje. Se você quer estar realmente tudo pelo reino, tome uma decisão. Se você quer ajuda, fala comigo. Tem... Né? Se não é daqui, tem lá www.londrina.com.br, tem o nosso número de telefone, pede para alguém, é um WhatsApp da igreja, eu converso com você, mando para você e te acompanho nesses 21 dias, como a gente fez com os outros, para que você experimente o melhor de Deus. Nós precisamos de poder, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de discernimento de Deus, para conduzir cada dia desse ano em vitória, não tem outro jeito, eu preciso de Deus, preciso de sabedoria, e é só assim. Então, tudo pelo reino não é para os fracos. Então, o que eu quis dizer com isso? Que viver completamente para o reino de Deus é uma batalha espiritual a ser vencida. E eu citei lá sobre Disney espiritual. A gente não pode viver assim. Servir a Deus foi a melhor coisa para mim. Agora eu tenho um lugar para ir, eu tenho um monte de gente que gosta de mim, que me ajuda, eu tenho um lugar para cantar. É tão legal. Não, é para ser legal mesmo, mas não é isso. Você está numa batalha e a batalha é quem você vai servir todos os dias. E essa batalha ela é séria, ferrenha. Que Jesus abre os seus olhos. Mas você já é vitorioso, amém? Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Já é vencedor, não é para ter medo. Mas só que você não pode viver como se não estivesse na batalha. Então esse é o desejo que você entenda. Uma batalha espiritual vai exigir armas espirituais. E armas espirituais, leia Efésios 5 e veja,
Se vista de toda a armadura de Deus. Então a sua decisão é qual reino você vai buscar. Tudo pelo reino, mas fica reticências. Qual reino? Nós temos dois reinos, um em contraste com o outro. E você tem que avaliar com qual você está envolvido. E à luz da palavra de Deus, com qual realmente você precisa estar envolvido.